Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Amém? Todos acharam? Quem não achou, o Ricardo colocou ali na tela, pode acompanhar ali. Diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? Primeiramente eu queria fazer uma introdução para que nós possamos aplicar aquilo que Jesus nos disse aqui. Como todos nós sabemos, Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. Jesus, após o batismo, no Rio Jordão, realizado pelo profeta João Batista, sai daquele batismo e vai direto ali iniciar o seu propósito, iniciar a sua jornada, a sua vida com Deus. Iniciaria ali de uma forma que mudaria o mundo, mudaria a vida das pessoas ao qual ele encontraria. E Jesus sai para o deserto, Jesus sofre a tentação, como nós todos sabemos. Ali Jesus combate o inimigo, sai vitorioso e mostra que a palavra do Senhor prevalece sobre todas as situações. E logo saindo dali, Jesus começa a jornada do discipulado. Jesus começa a ir atrás dos seus discípulos, aqueles ao qual o Pai tinha dado a ele. E Jesus vai ter uma longa jornada ali, porque Jesus vai pegar homens ali totalmente brutos. Jesus vai pegar homens ali totalmente, vamos se dizer, sem um sentido de vida. Jesus vai pegar pessoas ali totalmente incapacitadas. Pessoas ali que, aos olhos daquele povo, eram pessoas totalmente ali afastadas, pessoas ali que não tinham crédito nenhuma. Pessoas ali, pescadores, publicanos, cobradores de impostos. E Jesus vai pegar esses homens e ali vai começar a fazer o quê? Uma modelagem naquelas pessoas. Jesus vai pegar aqueles homens ali totalmente duros ainda. Jesus vai pegar aqueles homens ali sem nenhuma intimidade com Deus e vai trazer a eles a revelação do alto, a revelação do céu. Jesus é a verdadeira luz do mundo. Jesus é a verdadeira revelação de Deus para mim e para a sua vida. Jesus é a vontade plena do Pai na terra. E Jesus, ele vai ter uma jornada ali de 3 anos para capacitar aqueles discípulos. Jesus vai tornar aqueles homens ali, totalmente homens de Deus. Jesus vai transformar aqueles homens ali em árvores frutíferas. Jesus vai transformar aqueles homens ali na luz e no sal da terra. Então, Jesus vai ter um longo trabalho, porque ele pega pessoas ali totalmente que viviam, cada um tinha a sua vida, cada um tinha seu estilo de vida, cada um ali tinha o seu estilo de pensamento. E na era judaica ali, os costumes judaicos eram muito rigorosos. Então esses homens, eles tinham ali os seus pensamentos enraizados na lei judaica. Eles tinham ali já as suas pré-definições de como era Deus, de como eles enxergavam Deus. E eles não enxergavam Deus como Pai, eles não enxergavam Deus ali como alguém próximo. Eles enxergavam Deus como? Eles enxergavam Deus como um Senhor, como se fosse o patrão, vamos dizer assim, fosse um patrão ao qual eles ali serviam, um Senhor muito rigoroso. Então eles não ousavam chamar Deus pelo nome, eles não ousavam chamar Deus de Pai, porque para eles ali era um relacionamento meio que distante de Deus. Era um relacionamento meio que, cada um no seu lugar, e Deus no céu e eles aqui na terra. Só que Jesus, ele vem fazer algo
transformador, ele vem aproximar essa relação do homem com Deus. Lembrando que não é Deus que se reconcilia com o homem, mas é o homem que se reconcilia com Deus, porque Deus nunca abandonou ninguém, e foi o homem que abandonou Deus. Desde lá do Éden, se você for ver lá em Gênesis, quando Adão ele peca perante ao Senhor, Deus vai atrás de Adão, buscando ali a reconciliação com Adão, e Adão se afasta do Senhor, Adão se afasta de Deus, mostrando que ele não queria mais relacionamento com Deus. E Jesus ele vem trazer essa reconciliação entre homem e Deus, e não entre Deus e homem, porque Deus nunca errou com o homem, mas o homem sempre errou com Deus. Então Jesus vai ter que trabalhar essa transformação nesses homens, vai ter que trabalhar a transformação da mente daqueles homens, trazendo algo novo para a vida deles, porque o que Jesus queria fazer é transformar aqueles homens em cidadãos do céu. O que Jesus queria fazer é mostrar para aqueles homens que eles eram a imagem e a semelhança de Deus na terra. Jesus queria mostrar para aqueles homens que eles seriam a resposta de Deus para o povo, assim como Jesus também era. Jesus também queria mostrar para aqueles homens que eles seriam resposta aonde Deus enviasse eles. E Jesus fala assim para aqueles homens no versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então quem está falando aqui, meus irmãos, não é eu, não é o pastor, mas é o próprio Jesus Cristo falando para aqueles homens: vocês são a luz do mundo. O que eu e você temos que entender? Que Jesus está mostrando para mim e para você quem que nós somos de verdade. O que Jesus está mostrando para mim e para você é o que Ele pede de nós. O que Jesus está mostrando para você é aquilo que Ele entrega de si mesmo para nós, porque Ele é a luz e a verdade de Deus, e Ele está passando isso para nós agora. Jesus está encarregando aquilo que Ele veio trazer na terra, agora Ele está passando para nós. Por que Jesus está fazendo isso? Porque essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, que nós possamos ser a verdade revelada da palavra para aqueles que nos vê, para aqueles que nos acompanham, para aqueles que nos seguem, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que estão conosco. Jesus está falando que nós somos a luz do mundo. E o que ele fala aqui? Que a luz, que a luz ela faz? A luz, quando você está na escuridão, ela tem o poder de revelar, ela tem o poder de mostrar. Aquilo que está oculto começa a ser visto por você. Aquilo que está escondido começa a ser revelado. Então Jesus veio fazer o que? Revelar a verdade de Deus em mim e você. Aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto, agora não está mais, porque a luz se fez presente na minha e na sua vida. Então agora que eu e você recebemos essa luz, qual que é o dever nosso? É repassar essa luz que está sobre nós. Só que o que acontece? O que a gente vê hoje a igreja? A gente vê uma igreja que não está sobre a luz. A gente vê uma igreja que está o quê? Escondida. A gente vê uma igreja que está o quê? Afastada da luz. Por quê? Porque nós lemos a Bíblia, nós vemos as maravilhas do Senhor Jesus, nós vemos quão Deus é poderoso, e nós apenas lemos essas coisas, e muitas vezes nós não vivemos essas coisas. E se nós não vivemos isso, se nós não sentimos isso, é sinal que eu e você ainda não aprendemos o que é ser a luz do mundo. Se eu e você realmente não sabemos o que é ser luz para os nossos irmãos, se nós andamos na luz e as pessoas que estão à nossa volta ainda perecem no desconhecimento, ainda perecem na incredulidade, ainda perecem na falta de amor, na falta de perdão, quer dizer que a luz que está em nós ainda não foi revelada para as pessoas que estão à nossa volta. E o que eu e você precisamos entender é que se nós não ativarmos essa luz que Jesus fala, se nós não realmente aplicarmos aquilo que Jesus fala, nós passaremos aqui uma vida sem andar com Jesus verdadeiramente. Nós passaremos uma vida aqui realmente
sem sentir, sem poder chegar no dia final e falar assim: Senhor, quão poderoso foi viver as tuas palavras na minha vida. Senhor, quão poderoso foi ver as pessoas sendo curadas. Senhor, quão poderoso foi ver as pessoas sendo restauradas. Senhor, quão poderoso foi ver as pessoas sendo transformadas. Senhor, quão poderoso foi ver as pessoas ali sendo salvas de verdade. Muitas vezes nós vamos na igreja e nós vemos pessoas totalmente religiosas. Nós vemos pessoas domingueiras, que só buscam o Senhor de domingo e só naquela hora do culto, só leem a Bíblia, só naquela hora que está tendo a pregação, na hora da abertura, na hora da oferta. E essa não é a luz que Jesus fala aqui. Essa não é a cidade edificada sobre o monte que Jesus fala aqui. Porque se nós ficarmos aqui o dia inteiro refletindo só no versículo 14, vós sois a luz do mundo, e por que nós vemos tantas trevas, por que nós vemos tantas dificuldades, por que nós vemos parentes nossos se acabando, por que nós vemos nossos familiares se afastando cada vez mais de Deus, e nada disso muda, nada disso é transformado? Será que esse anseio não existe na minha e na sua alma? Será que realmente a gente não tem essa vontade de ser luz do mundo? Será que realmente nós não temos vontade de viver o que Jesus falou aqui, o que Ele está revelando sobre mim e sobre você? De ser a luz desse mundo? Se nós entendemos o que nós estamos lendo aqui, irmãos, nós não seremos mais aquelas pessoas ignorantes, nós não seremos mais pessoas que falam o que vem na nossa cabeça, nós não seremos pessoas que discutem por coisas que não fazem sentido. O que Jesus quer mostrar para esses discípulos aqui? Jesus quer mostrar que eles não são desse mundo. Jesus quer mostrar que eu e você somos seres celestiais. Jesus, Ele quer que nós vivemos na terra como seres sobrenaturais. Jesus, Ele quer que a gente viva como filhos. Só que se a gente não se enxergar como filhos, a gente não consegue resplandecer essa luz que Jesus fala. Porque a Bíblia fala assim que a vontade de Deus estava em Cristo, e Cristo fazia as coisas com prazer no Pai. Então, se eu e você não realmente entendemos isso, essa realidade, nós nunca seremos a luz do mundo. Nós nunca seremos a revelação de Deus para a vida daqueles que nos acompanham. Eu e o Tiago ontem teve mais uma experiência incrível, uma experiência que a gente vive ali, às vezes eu e o Tiago sai dali sem acreditar. Eu e o Tiago fala assim: caraca, eu queria ter ficado em casa hoje, eu queria ter ficado descansando, fui trabalhar, mas Jesus fala assim que eu sou a luz do mundo. Como que você pode esconder a luz? Como que eu posso ficar em casa sabendo que tem uma pessoa pensando em suicídio agora? Como que eu posso ficar em casa sabendo que tem uma pessoa que está prestes a trair alguém? Como que eu posso ficar em casa sabendo que tem uma pessoa necessitando de uma palavra, necessitando de salvação? Como que eu posso ficar em casa sabendo que eu sou a luz do mundo? Eu não posso me esconder. E às vezes eu e o Tiago chega ali, a nossa oração é bem simples e direta: Senhor, nós não estamos aqui porque queremos. Nós poderíamos estar na nossa casa, nós poderíamos estar no cinema, nós poderíamos estar no shopping, nós poderíamos estar dormindo, né? Botei pressão no sol, podia estar dormindo. Acordei 5 horas da manhã, podia estar descansando. Mas algo fala mais forte. Algo fala assim: filho, você vem orando, você vem pedindo que você quer ter relacionamento comigo, mas se você não se movimentar, não tem como eu te dar aquilo que você pede. Até as pessoas cegas, irmão, até as pessoas leprosas, sabe o que elas tinham que fazer para ter cura? Elas tinham que se movimentar até Deus. A Bíblia fala que existia um leproso
que ele ouviu falar de Jesus, e Jesus tinha pregado um sermão, e muitas pessoas só ouviram aquele sermão que ele pregou lá em Lucas, e esse leproso, ele vem gritando na direção de Jesus, e a Bíblia fala que se você tocasse num leproso, você era considerado impuro. E imagina, aquele leproso começa a vir diante da multidão, e aquela multidão começa a se afastar dele. Ele tem acesso a Jesus por conta da lepra que ele tinha. Muitas vezes nós vamos acessar a Deus por conta do problema que nós temos. Aquele homem consegue chegar a Jesus, imagine ele vindo, ansiando, a alma dele ansiando ali para esse encontro, e Jesus rodeado daquelas pessoas, e ele vem, e quando um leproso chegava, ele tinha que carregar um sino, para mostrar que ele estava vindo, e quando ele vem na direção de Jesus, aquele sino começa a tocar, e as pessoas começam a ver em volta, e começam a falar, leproso, 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 e Jesus diante daquela multidão, aquela começa a se abrir, as pessoas começam a abrir passos para aquele leproso, e a palavra diz que ele cai e se prostra diante de Jesus e começa a adorá-lo. E a palavra diz que Jesus se compadeceu dele, Jesus teve compaixão daquele homem. Jesus falou para ele o que ele queria, e ele falou assim, ele primeiro adorou, a Bíblia é bem claro, fala assim que primeiro ele adorou, e depois ele fala assim, Senhor, se quiseres, pode me purificar. A palavra diz que Jesus assim se compadeceu e falou assim, eu quero, seja purificado agora. E aquele homem foi restaurado da lepra. E a purificação que a Bíblia fala é que a pele daquele homem se voltou como se fosse uma pele de um bebê. Foi uma pele renovada, transformada. E aquele homem acessou a Cristo por conta da dificuldade que ele tinha. E às vezes nós usamos a nossa dificuldade para fazer o contrário, se afastar de Deus. Às vezes nós usamos a nossa dificuldade para não ter um encontro com Jesus. Deus nos ensina cada coisas poderosas nos seus ensinamentos, nos gestos das pessoas, porque Ele queria que os discípulos entendessem aquilo. Ele queria que os discípulos vissem como é que o Pai, como é que o Filho anda, como é que o Filho é luz, como é que o Filho resplandece. Jesus queria quebrar a incredulidade daqueles judeus. Jesus queria mostrar para aqueles judeus como que eles iriam agir depois que Jesus fosse embora. Jesus queria mostrar para aqueles homens como é que seria a vida deles depois que ele retornasse ao Pai. Jesus queria mostrar para aqueles homens como que eles fariam com as pessoas que estivessem na escuridão. Jesus queria mostrar para aqueles discípulos como eles seriam o sal da terra, como que eles salgariam a vida daqueles que estavam vivendo sem sabor, sem vontade, sem ânimo. Jesus queria mostrar para aqueles discípulos que a luz que estava dentro dele ia curar todas as pessoas que se aproximassem daqueles homens. E o que eu e o Tiago está vivendo, o que eu e o Tiago está aprendendo, é as coisas que Jesus aqui está falando. Às vezes nós chegamos lá no parque, nós queremos gravar vídeo, aí algo acontece um direcionamento, que eu e o Tiago acabam não entendendo nada. Nós vamos para lá, aí nós falamos aqui, não, vamos para cá, que ali acho que vai ser melhor para gravar. Aí chega lá, já tem gente lá na pista, já tem gente lá que começa a ver nós e já começa a nos reconhecer. Tem gente que já vê nós e já vem na nossa direção, assim como as pessoas vinham na direção de Jesus. E aí nós paramos lá e às vezes nós planejamos fazer algo e dá tudo errado daquilo que nós planejamos. Sabe por quê, irmão? É porque quando você está na direção de Deus, as suas coisas já não faz sentido. Quando você está no mover de Deus, aquilo que você quer fazer já não tem mais controle próprio. Nós chegamos lá ontem, tinha uma pessoa, de repente começou a chegar mais uma, de repente chegou outra, e quando nós fomos ver, nós já estávamos pregando. Quando nós fomos ver, nós já estávamos falando de Jesus para os caras. E os caras começam a ouvir aquilo que nós temos para falar,
e os caras começam a se soltar. Aí você vai vendo que o cara tem ali um anseio na alma, você vai vendo que a pessoa ali tem algo que ela precisa ser tratada. E pessoas que estão dentro da igreja, irmãos, pessoas que estão ali diante da palavra, mas não estão aprendendo realmente a palavra de Jesus. São pessoas que não estão conseguindo ser luz por conta de um mau ensinamento, por conta de um mau testemunho, por conta da falta de prática. E eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui refletir. Vocês acham que se vocês lerem a Bíblia, a sua vida vai ser transformada? Se você acha que sim, infelizmente eu vou ter que discordar de você. Se você acha que você apenas lendo a Bíblia, você vai acessar o reino de Deus, me desculpa, mas você não vai acessar o reino de Deus lendo a Bíblia. Se você acha que você vai ter intimidade com Deus apenas lendo a Bíblia, tenho que te falar que você não vai ter intimidade com Deus apenas lendo a Bíblia. Mas se você falar para mim que você está praticando o que está escrito aqui, aí eu vou falar para você, aí você vai ter intimidade com Deus, aí você vai ter revelação de Deus, aí você vai começar a ser luz do mundo, aí você vai começar a ser sal da terra, porque até o diabo conhece a Bíblia e a vida dele não é transformada. Porque você que só lê a Bíblia acha que a sua vida vai ser transformada? Porque nós vemos pessoas que estão dentro da igreja e a vida dela não é transformada. Porque nós vemos pessoas que estão dentro da igreja e ela não tem coragem de abrir a boca para falar de Deus. Às vezes a gente começa a falar de Deus e a pessoa fala de Deus porque a gente começou a falar. Eu aprendo algo com isso aqui, meus irmãos, que as pessoas só vão começar a falar de Deus quando elas veem que alguém também tem autoridade para falar de Deus. Jesus tinha autoridade para falar de Deus, Jesus tinha autoridade para falar do Pai, Jesus tinha intimidade para orar, Jesus tinha intimidade para expulsar demônios, e Jesus falou assim: vocês farão coisas maiores do que eu, vocês acessarão todas essas coisas, vocês viverão coisas grandiosas. Quando Jesus se encontra com Filipe, ele fala assim, que eles viriam coisas maiores, que eles viriam coisas que eles jamais imaginaram ver, que aquilo ali não era nem um pingo do que Deus tinha para a vida deles. E o que adianta nós viemos aqui no culto de domingo, nós viemos aqui na oração, só que nós não somos essa luz aqui que Jesus fala, nós não entendemos realmente o que é ser essa luz da terra, porque nós não conseguimos nos enxergar como nós somos. Jesus, ele está trazendo a revelação de Deus para nós, ele está trazendo a nossa identidade. Se eu e você não ativarmos isso, nós viveremos como pessoas apenas teóricas, apenas que conhecem a palavra, mas não vive, não prega, não tem intimidade com o Senhor, não tem realmente ali o anseio pelas almas no nosso coração. Nós apenas ouvimos falar de Jesus. É diferente, irmão, ouvir falar de Jesus e ter um encontro com Jesus é totalmente diferente. Não é a mesma coisa, não é. A palavra diz que as pessoas se encontravam com Jesus e Jesus falava assim: ó, vai, mas não conta para ninguém. A pessoa virava as costas e começava a falar: fui curado, tive um encontro com Galileu, tive um encontro com Nazareno, a mulher samaritana, um dos maiores testemunhos que a Bíblia nos revela, uma mulher que era ali afastada do seu povo, uma mulher ali que tinha uma má índole. Jesus se encontra com ela e ela consegue pregar ali para uma cidade inteira, e as pessoas teve um encontro com Jesus através da vida daquela mulher. Aquela mulher, ela foi luz para aquela cidade. É o que diz aqui. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como que podia se esconder a transformação da vida daquela mulher sobre aquelas pessoas?
se nós realmente queremos ser a luz do mundo, se nós realmente queremos acender essa candeia que Jesus fala aqui, e dar a luz a todos que estão na casa. Quem que é a casa, meus irmãos? É a nossa família, é os nossos amigos, é os nossos conhecidos, é as pessoas que estão na nossa rua. Se essas pessoas elas não verem a luz que está dentro de nós, se elas não verem resplandecer a verdade, nós nunca cumpriremos o que está escrito aqui em Mateus 5, 14, 15 e 16. E Tiago começou a falar de Jesus, nós começamos a falar sobre a verdade naquele lugar, e aqueles meninos começaram a falar assim: mas meu líder não me ensinou desse jeito, meu líder me ensinou que eu tenho que batizar, porque se eu não batizar eu não vou ser salvo. Aí ele falou assim que não queria batizar. Aí o Tiago olhou para ele e falou assim: sabe por que você não quer batizar? Ele falou assim: não. Eu falei: é porque você não está vendo Jesus nas pessoas que estão te discipulando. Porque se você visse Jesus, se você visse as obras de Jesus na vida delas, eu tenho certeza que você imploraria para ser batizado. Como a gente já viveu experiência de pessoas que chegaram até no pastor Juninho e falaram assim: eu quero batizar, pastor, eu quero batizar. Aí o Juninho fala: não, mas tem que passar pelo batismo. Não, mas não pode batizar e depois ter o estudo. Não, a gente dá um estudo de um dia lá, você aceita Jesus e batiza. Então às vezes a gente vê que tem pessoas que anseiam, então pessoas que não querem batizar porque elas não veem Jesus. Se as pessoas veem Jesus na minha e na sua vida, o que elas vão entender? Nossa, mas como essa pessoa é livre, como essa pessoa é luz, eu quero ser igual a ela. E quando nós começamos a pregar, aqueles meninos começaram a sentar no chão e pararam de fazer o que eles estavam fazendo, porque, irmão, a palavra diz que o coração do homem ele anseia pela palavra de Deus. E quando nós começamos a pregar ali o evangelho do Senhor Jesus Cristo, aqueles meninos começaram a sentar em nossa volta, começaram a prestar atenção, os olhos deles começaram a regalar. Aí eu falei para o menino que tinha um brinco de uma cruz, falei assim: você sabe o que significa essa cruz? Aí o menino olhou assim para mim e falou assim: não. Eu falei: essa cruz significa salvação. Jesus levou todos os nossos pecados sobre essa luz, essa cruz. E aquele menino olhou para mim assim, espantado. Eu falei assim: você comprou só porque você achou bonita, né? Aí ele falou assim: a gente também acha ela bonita. Toda vez que a gente olha para ela, a gente vê a liberdade que a gente tem em Cristo. E aquele menino sentou no chão e começou a ouvir a gente evangelizar por 2 horas. E às vezes nós viemos ao culto, nós ficamos assim, ó: Zica, falta 15 minutos para acabar o culto. Mas aqueles meninos ficaram 2 horas ouvindo eu e o Tiago, sentados e recebendo da palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos praticar mais isso, irmãos. Nós precisamos ser realmente a luz que Jesus fala aqui. Porque eu vou falar para vocês, a fome que as pessoas estão de Deus é enorme. A fome que as pessoas estão sedentas do amor de Deus, que elas querem sair da religião, que elas querem sair da condenação que está sobre elas. E lá em Romanos 8 fala assim que não há mais condenação sobre nós. Mas ainda existem pessoas dentro da igreja que estão se sentindo condenadas. Existem pessoas que ainda estão dentro da igreja se sentindo oprimidas. E eu e você que somos a luz da terra, nós temos a obrigação de libertar essas pessoas. Eu e você somos libertadores, irmãos. Eu e você somos libertadores, porque Cristo habita em nós, a verdade habita em nós. A salvação habita dentro de mim e de você. Essa semana eu postei um vídeo lá, da gente falando para os meninos que uma vez salvo, sempre salvo. Aí a pessoa fala assim: não, é errado isso aí. Você pode perder a salvação. Eu olhei assim, como que eu posso perder a salvação?
Como que Deus pode tirar algo que Ele me deu? Como que Deus, Ele me pega ali, me tira, me lava de todo pecado e depois Ele me empurra para o pecado de novo? E fala assim: você não está mais salvo. Aí a pessoa falou assim para mim: se a pessoa estava na igreja e sai da igreja e começa a pecar novamente, ela não vai ser salva. Eu falei assim: irmão, uma pessoa que sai da igreja e começa a viver uma vida de pecado, uma vida pecaminosa e tem prazer, ela nunca acessou a salvação. Porque se eu acesso a salvação, eu me livro de toda a condenação. E se eu me livro de toda a condenação, eu sou grato por aquilo que Deus para mim. E se eu acesso a gratidão, eu quero que outras pessoas também sintam o que eu estou sentindo. Então, quando eu prego o evangelho, eu não prego o evangelho por obrigação, eu prego o evangelho por gratidão. Porque a luz foi revelada para mim. Jesus é bem claro, Ele fala assim: Pai, a Ti rendo graças, porque revelou aos pequeninos e aos pobres coisas que não revelaste aos reis e aos profetas. Jesus revelou coisas para mim e para vocês que nem reis, nem profetas viveram. Então, como que eu posso ouvir essa palavra e voltar a viver uma vida pecaminosa? Irmão, cair no pecado é uma coisa, viver em pecado é outra. Se você vive uma vida em pecado, é porque você não acessou a salvação. Agora, se você caiu, você acessou a salvação, você tem o direito de se levantar de novo. Aí a pessoa falou assim: não, mas esse evangelho que você prega é um evangelho barato. Aí eu falei assim: então tá bom, irmão, se você acha que é um evangelho barato, fica com o seu argumento que eu vou continuar saindo para as ruas falando da salvação de Cristo. E pessoas vão ser alcançadas por esse evangelho barato que você não está pregando. E a pessoa queria falar, queria continuar. Eu falei para ela: você já teve experiência com Deus? Aí a pessoa perguntou assim: que tipo de experiência? Aí eu falei assim: só pela sua resposta já dá para ver que falta experiência com Deus. Sua alma ainda não anseia pelas almas, sua alma ainda não anseia de verdade para aqueles que estão perdidos, senão você saberia responder essa pergunta. Então, irmãos, vai vir questionamento sobre mim, sobre você, quando nós começamos a ser a luz do mundo. Quando eu e você começarmos a se levantar verdadeiramente, vai se levantar, assim como as oposições se levantavam contra Jesus, é um sinal que você realmente entendeu o que é ser luz do mundo. Quando as oposições, quando as críticas vierem bater forte em você, é só você respirar fundo e falar assim: Jesus, agora eu entendi o que é ser luz em meio às trevas. Agora eu entendi o que é ser a revelação da verdade. Quando você começar a ser confrontado. Mas enquanto você continuar vindo na igreja e ninguém questionar por que você lê a Bíblia, por que você ora antes de fazer as coisas, porque ainda a luz que está em você não foi revelada. Mas assim como Jesus fala assim que nós teríamos poder de profetizar, eu quero profetizar sobre você essa manhã. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero dizer que você vai ser luz do mundo a partir de hoje. Você vai ser uma direção de Deus para as pessoas. Vai haver um mover sobrenatural sobre a sua vida. Aqueles que te desprezam vão ver a verdade sobre você. Aqueles que desacreditam sobre você vão ver a vontade de Deus revelada sobre a sua vida. Quando você falar, as almas vão ser saciadas. Quando você começar a pregar, as pessoas vão começar a ser salvas. Quando você começar a orar, as pessoas vão começar a ser curadas. Quando você começar a pregar, as pessoas vão ser libertas da religiosidade. Quando você começar a pregar, as pessoas vão querer acessar Jesus, ao Pai Celestial. Quando você começar a pregar, as pessoas vão querer dar frutos do Espírito Santo. Quando você começar a pregar, as pessoas vão querer ser o sal, as pessoas vão querer salgar a terra assim como você está salgando. Quando você começar a ser a luz, as pessoas vão começar a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Jesus fala assim que se seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. Mas Jesus fala assim que se seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está falando assim que a forma que você enxerga o mundo é a forma como o seu corpo está. Se você está vendo o mundo como um lugar ruim, é porque você não está fazendo o mundo ser um lugar bom. Se você vê o mundo como algo bom, é porque os seus olhos estão cheios de luz e o seu corpo
é bom. E aquilo lá começa a sair de dentro para fora. É o que Jesus queria que aqueles discípulos aprendessem. É o que Jesus queria que aqueles discípulos praticassem, a luz do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós somos cidadãos do céu. Nós estamos no mundo, mas nós vivemos conforme as práticas que Jesus ensinou a mim e a você. Eu só queria que nós possamos ler antes de encerrar aqui. Se vocês puderem abrir sua Bíblia. No livro de João, capítulo 17, versículo 15 e 16. O Ricardo puder colocar aí para nós. Foi? João 17, 15 e 16, todos acharam? Diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está falando aqui, irmãos, que Ele não quer que Deus nos tire do mundo, mas Ele quer que Deus nos livre de todo mal. Porque quando nós somos realmente a luz do mundo, nós não precisamos sair do mundo. Quando eu e você realmente entendemos que nós somos a luz, nós poderemos frequentar qualquer lugar, nós poderemos ir em qualquer lugar, que nós seremos mais fortes que as trevas que há no mundo. Nenhum mal pelejará contra a igreja do Senhor, nenhum mal prevalecerá, mas toda a luz que está em nós dominará sobre a terra. Toda a luz que está sobre nós irá acender sobre aqueles que estão à minha e à sua volta. Então não fique falando para Deus te tirar do mundo, te afastar do mundo, mas peça para Deus te livrar do mal do mundo, para que você possa combater o bom combate, para que você possa chegar no final da sua vida e falar para o Senhor: Senhor, combati o bom combate e agora eu guardo a espada da fé, porque foi feita a sua vontade na minha vida. Às vezes eu brinco ontem eu estava falando para os meninos, cara, eu quero chegar no dia final, eu quero chegar diante de Deus e eu quero trocar figurinha com os caras. Aí você fala assim: como assim, Felipe, você quer trocar figurinha com os caras? Eu quero chegar para Pedro e falar assim: Pedro, e aí, como é que foi pregar o evangelho, velho? Como é que foi pregar para multidões? Aí Pedro vai falar para mim: ah, foi assim, Felipe. Aí Pedro vai falar assim: e você, qual figurinha que você tem? Aí eu vou falar para Pedro: ah, eu tenho umas figurinhas aqui que eu preguei para as pessoas, que eu fui nos parques, nas praças, na minha família, e aconteceu isso, isso assado. Aí Pedro vai olhar para mim e vai falar assim: nossa, você entendeu o evangelho de Jesus e você fez o que Jesus ensinava? Bem-aventurado és tu. Assim como Jesus falava: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, e em ti edifica a minha igreja. E aí depois de sair de Pedro, eu vou querer ir para Jacó. E depois de Jacó, eu vou querer ir para Abraão e perguntar assim: Abraão, você tinha tudo, você tinha riqueza, você tinha terra, e como que foi quando Deus falou assim para você sair da sua terra e que Ele ia te dar filhos que nem as estrelas poderiam ali contabilizar como é aquilo que Deus tinha para você? E Abraão vai falar, e Abraão vai perguntar para mim: e você, quantos filhos desses que Deus me deu você ativou na terra? E eu vou falar: Abraão, eu fiz isso, eu fiz aquilo.
E depois de Abraão eu vou para Paulo e perguntar assim: Paulo, como é que foi ser perseguido por aqueles caras? Aí Paulo vai falar: foi difícil. Aí Paulo vai perguntar: e você? Fala assim: meu WhatsApp não parava, Paulo. Era toda hora um perguntando, um falando: o que você está fazendo, o que você está arrumando? Aí Paulo vai falar assim: me explica essa história de WhatsApp aí. Fala assim: Paulo, senta aqui que nós está na eternidade. Nós temos muito tempo ainda para falar sobre isso. Então, irmãos, faça como eu. Guarda suas figurinhas para a gente trocar lá no céu. Para a gente chegar no dia e a gente poder se assentar à mesa que fala, onde vai estar se assentado todos os homens da fé. E aqueles homens que já estão na glória, esperando a gente também na glória. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ter a nossa história para contar. Porque, infelizmente, a gente não vai poder viver nosso propósito no céu. A gente não pode viver o nosso chamado no céu. Mas a gente pode viver o nosso propósito aqui na terra. A gente pode viver o nosso chamado aqui na terra. Eu e você somos filhos. E nós temos que viver como os filhos. Nós temos que acessar o sobrenatural de Deus. Porque vai ser uma vida muito chata chegar lá e não poder falar que a gente não viveu um momento sobrenatural com o Senhor. E Ele sempre esteve à porta da igreja. E a gente não poder falar que a gente não viveu nenhuma maravilha. E aqueles homens cheios de histórias vai passar a eternidade contando história, ainda vai passar a eternidade ouvindo. Falar assim: agora é minha vez, eu quero contar também como que foi. E as pessoas que você pregou o evangelho vai estar lá também ouvindo e testemunhando de você. Imagine quão glorioso vai ser esse dia. As pessoas falar assim: ainda bem que você abriu a boca para mim, ainda bem que você falou de Jesus para mim, velho. Quão gracioso era te ouvir. Quão bom era ouvir as palavras da vida eterna que saia da sua boca. Essa é a luz que Jesus fala que tem sobre nós. É a vida eterna. É algo que não tem preço, nada vai pagar aquilo que Deus nos deu, a herança do Senhor sobre a minha e a sua vida. Que nós possamos vencer todos os obstáculos, que nós possamos vencer todas as dificuldades. Porque, como diz Jesus aqui, nenhuma treva, nenhuma sombra prevalece sobre a luz. Amém? Nós possamos orar e encerrar.